Mais uma vez, eu lerei o sermão deixado pelo pastor Augusto. O sermão essa noite será a partir de Isaías capítulo 6. Do versículo 1 até o final do capítulo, versículo 13. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 13. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida, será explicada, Senhor, e aplicada por meio desse sermão em Isaías 6. Nós te pedimos, Senhor, para que todo o propósito da tua palavra seja cumprido mais uma vez essa noite. Desimpede, Senhor, os ouvidos do teu povo. Faz com que o teu povo veja a tua lei e o teu evangelho por meio desse sermão. Nos conduz, Senhor, a uma vida de obediência à tua palavra. Nos explica, Senhor, por meio do sermão, para que entendamos melhor esse trecho das tuas sagradas escrituras e que elas, Senhor, tomando a nossa mente, possam descer para os nossos corações e redundar nas nossas ações. Me ajuda também, Pai, para que eu leia sem impedimentos e que eu não seja um empecilho para que o teu povo escute com clareza a tua voz por meio do sermão. Nós te pedimos, Senhor, nos abençoa. Fala conosco essa noite. Amém. Imagine você um homem de cerca de 40 anos, nascido em uma família tradicional de sua terra, filho de um rei,
casado, com pelo menos 2 filhos e certamente cheio de projetos. Imaginou? Pois bem, esse era o perfil do profeta bíblico chamado Isaías. O indivíduo que escreveu o maior livro de profecia do Antigo Testamento, conhecido também no meio teológico como o quinto evangelho, dada a precisão como ele fala do Messias, Isaías era um homem comum, com os mesmos anseios e temores que todos nós temos. Pela descrição histórica traçada a respeito do profeta, muito provavelmente ele jamais imaginou que seria chamado por Deus para exercer esse santo ministério, nem muito menos que seria alvo de tanta rejeição pelo seu próprio povo. O trabalho de Isaías marcaria a história dos filhos de Deus e contribuiria decisivamente com a revelação do Evangelho. Mas isso não lhe foi algo fácil. Isso lhe custou um alto preço. O profeta teve que passar por muito sofrimento e humilhação para cumprir o seu chamado, o que foi recompensado, obviamente, pelas bênçãos de ser usado por Deus como instrumento em suas mãos. Se avaliarmos bem, não deveríamos reputar por nada melhor do que sofrer pelo Evangelho de Cristo e ser ainda remunerado por Deus com suas bênçãos. Esse é um grande privilégio daqueles que o Senhor escolhe para trabalhar e sofrer na sua bendita obra. E você? Trocaria o salário ou trocaria esse salário por qualquer outro? Pois bem, essa deve ser a perspectiva dos crentes nesse mundo. Sabemos que nem todos terão um privilégio semelhante ao de Isaías de exercer uma posição de liderança na igreja. Mas todos os cristãos são chamados na sua própria posição para contribuir como instrumentos nas mãos do Senhor, tendo como finalidade a propagação do Evangelho e o avanço do reino de Deus. É sempre bom nós observarmos com atenção essa verdade bíblica denominada vocação. Digo isto pois poucas coisas na igreja carecem de melhor entendimento do que a doutrina do chamado divino. Há no meio evangélico uma ênfase desmedida para que todos os crentes eles exerçam na igreja algum tipo de trabalho de cunho público, de preferência na liderança de departamentos, sociedades internas ou outro tipo de posição que exija um compromisso maior do membro. Certamente essa é uma estratégia muito utilizada para que, de alguma forma, tentar enraizar e gerar um maior compromisso dos crentes com a igreja local. Entretanto, me parece desnecessário explicar como essa estratégia ela é completamente fracassada, ainda que muitos insistam nela até hoje. Em nosso tempo, tem sido difícil fazer as pessoas entenderem que um cristão pode ser considerado fiel e comprometido, ainda que não tenha nenhum cargo ou ofício na igreja. Basta lembrarmos exemplos como José do Egito, Raabe, Ruth, Noemi, José, o esposo de Maria, ou ainda as mulheres citadas em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, que serviam Jesus com suas fazendas, e verificar que nenhum desses personagens bíblicos que foram citados exerciam cargos na igreja. Entretanto, cada um deles teve um papel tão importante e foram tão poderosamente usados pelo Senhor que receberam a bênção de ter seus nomes registrados nas Sagradas Escrituras. Para uma melhor compreensão dessa doutrina da vocação, deveríamos primeiro classificá-las de 2 formas. A primeira forma, a vocação geral. A segunda forma, a vocação específica. É preciso entender que existe uma vocação geral para a qual todo homem, como criatura de Deus, deve se empenhar, a fim de que exerçam completamente a sua humanidade. Assim também acontece com as mulheres, que têm a sua própria definição de vocação geral,
como veremos mais adiante. Além dessa vocação geral, é preciso considerar a vocação específica, a qual está ligada, de fato, ao chamado ministerial. A Bíblia não trata de vocação geral sendo exercida por um homem ou uma mulher especificamente em determinado tipo de profissão. O homem cumprirá a vocação geral sendo aquilo que a Bíblia ordenou a ser: esposo, líder, pai, pastor da casa e provedor. A mulher, da mesma forma, ao cumprir a sua missão. Mas em nenhum momento vemos a Escritura delimitando profissões específicas para pessoas específicas. Nem muito menos deixando uma certa obrigatoriedade para que todos sirvam na casa de Deus com um determinado cargo ou ofício. Cristo, por exemplo, era carpinteiro, porque herdou a profissão do seu próprio pai. Na providência de Deus, essa era a ocupação que lhe cabia melhor. Assim, nós devemos escolher a nossa profissão observando qual delas, na providência divina, se encaixa mais adequadamente e não simplesmente como um mero capricho vocacional. Se você é homem, tem que entender que a profissão precisa lhe dar condições de sustentar a casa e ter tempo para a sua família. Se você é mulher, precisa observar que se sua ocupação não lhe impedirá de cumprir a missão de ser esposa e de ser mãe. Citação de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esses são os requisitos objetivos para uma tomada de decisão. É preciso entender que o primeiro chamado do homem bíblico é para exercer a sua masculinidade, comer do suor do seu rosto, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Peço que os irmãos abram comigo nessa passagem. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás a erva do campo. Aliás, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso ele fará por meio dos diversos tipos de profissão. Uns serão os médicos, outros engenheiros, outros comerciantes, servidores públicos, autônomos e etc. Desde que o homem desempenhe sua atividade de maneira lícita, à luz da Escritura, ele poderá buscar a profissão que melhor se adapte à vocação de provedor. Portanto, jovens, vejam bem a profissão que irão seguir para que possam cumprir o seu primeiro chamado. Não sejam tolos ao acreditar nesse espírito da modernidade, que ensina que o homem deve exercer a profissão por mero prazer ou uma simples habilidade. Não, os homens não são chamados a ter prazer como critério objetivo de escolha de profissão, mas devem levar em conta o seu primeiro chamado, de provedores do lar. Muitos filhos de crentes têm sido incentivados a seguir uma carreira por mera preferência particular. Todavia, lá diante da vida, acabam sofrendo e tendo que ser ajudados financeiramente pelos pais. Devemos incentivar os nossos jovens a serem prudentes e sábios, ajudando-os a escolher uma profissão que lhes conceda condições de boa sobrevivência. Isso é trabalho que fazemos pensando no bem deles e da sua futura esposa e filhos, além de levar em conta as necessidades do reino de Deus. Sim, se pensamos em fazer o evangelho se expandir pelo mundo, não podemos ser descuidados com as nossas finanças. A prosperidade dos homens da igreja não devem ser usufruídas apenas pela sua casa, mas para os propósitos eternos também. Somente homens prósperos e generosos
somente com homens prósperos e generosos teremos condições de colocar em prática inúmeros projetos de avanço do reino que exigem recursos do povo de Deus. Em relação às mulheres, a Bíblia também é bastante clara. Elas foram chamadas para ser, em primeiro lugar, esposas e mães de filhos, mais uma vez citando 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Veja que isso não quer dizer que uma mulher que não casou ou não teve filhos deve ser considerada alguém com a feminilidade bíblica aquém da esperada, pois essa pode ter sido a vontade específica de Deus para a vida dessa moça. Entretanto, a Escritura trata a mulher no sentido ordinário, pois, via de regra, ela deve ser esposa e mãe de filhos. É válido ainda citar que caso a moça não tenha se casado e tido a bênção da maternidade em razão de um plano profissional mundano ou por qualquer preferência pessoal e não pela impossibilidade diante da providência de Deus revelada na sua vida, certamente essa irmã deve rever suas atitudes e, principalmente, a forma de enxergar a sua feminilidade cristã. Uma mulher que não tem prazer naquilo que Deus disse que é a sua principal vocação, certamente tem algum problema espiritual muito sério e deve procurar ajuda. Homens e mulheres que exercem seu papel de masculinidade e feminilidade bíblica em família jamais terão como servir ao rei. Que não exercem seu papel de masculinidade e feminilidade bíblica em família, jamais terão como servir ao reino de Deus com despreendimento, pois é em casa que a nossa disposição para o serviço é treinada. Lembremos de como a Bíblia é clara em relação aos chamados dos presbíteros e diáconos. Conforme revelado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, lá o apóstolo descreve uma lista de requisitos para aqueles que desejam um oficialato, onde quase a totalidade das exigências tem relação com a vida do homem em casa. Não obstante, quando Paulo cita rapidamente as esposas dos diáconos, no verso 11, ele trata da sobriedade, honestidade e fidelidade, as quais são marcas contundentes de uma boa esposa e mãe de filhos. Pois bem, desfeito os erros mais comuns em relação à doutrina da vocação, podemos adentrar ao texto de Isaías 6 e, a partir de uma análise do contexto histórico que vivia o profeta, começaremos a entender melhor como se deu o chamado de um dos grandes servos de Deus na antiga aliança. Vejamos. Isaías viveu em um dos períodos mais difíceis de Israel. Depois de provar de muita tranquilidade e prosperidade com os reis Davi e Salomão, o reino agora estava dividido entre norte, Israel, e sul, Judá. O reino do norte sofria sob grande ameaça dos assírios, povo que viria a devastar Israel em 722 a.C. A sorte do reino do sul, Judá, também não seria diferente, pois em 597 a.C. seria invadido e tomado pelos babilônicos. Isaías foi chamado a profetizar sobre esses grandes acontecimentos, exortando os israelitas a deixarem a incredulidade e a idolatria que suscitou a ira de Deus sobre o seu próprio povo. Após usar os primeiros 5 capítulos do livro, apresentando grandes advertências contra a nação de Israel, em termos gerais, o profeta chega no capítulo 6 e começa a ser mais pessoal na sua escrita. Ele passa a tratar de uma experiência que havia passado e muito lhe marcou, a qual não poderia ficar de fora do seu livro. Isaías, muito provavelmente, foi criado num lar judeu e ensinado para agir como tal. E é provável que já sentisse o chamado do Senhor para servi-lo antes desse evento. Todavia, o capítulo 6 nos traz o relato de um chamado específico para o ministério da profecia.
o que deve ter ocorrido provavelmente entre os anos de 740 e 680 a.C. O texto do capítulo 6 é marcado por uma estrutura básica dos livros proféticos, conhecida como chamado vocacional. Esse é um formato comum nos eventos de chamado divino, como aconteceu com Moisés em Êxodo, Samuel no livro de 1 Samuel, ou Ezequiel nos capítulos 2 e 3. Nessa estrutura, primeiramente Deus se apresenta a seu servo, chama o projeto que não atende, chama o profeta, que não atende pela primeira vez, e então o Senhor chama ele com mais veemência, e só assim um profeta responde positivamente. Todavia, por mais comum que seja esse formato vocacional, é extremamente importante adentrarmos aos detalhes do texto para que percebamos, ou para percebermos, como Deus tratou particularmente a profecia de Isaías para a nação de Israel e qual o propósito do Senhor para nós, povo da nova aliança. Vejamos em primeiro lugar como se deu o contexto desse chamado. Peço que os irmãos abram comigo novamente em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, para que nós entendamos como se deu o contexto desse chamado. Versículo 1, na parte A do versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías registra o ano em que aconteceu o seu chamado. É muito comum ainda hoje em situações de semelhança importância, Certamente entre nós, muitos de vocês sabem exatamente o dia que Deus os salvou. Talvez alguns lembrem até mesmo do pregador ou do sermão que foi usado. Pois bem, Isaías lembra exatamente do tempo em que se deu o seu chamado e dando ênfase a uma informação: a morte do rei de Israel. Isaías havia nascido mais ou menos na metade do reinado do rei Uzias e viu toda a segunda parte do seu governo até o fim. A imagem que o profeta apresenta é um trono vazio. O povo de Israel, que tanto havia pedido um rei para governar a sua terra, rejeitando o próprio reinado do Senhor, experimentou um tempo considerável de prosperidade na época de Uzias. Mas com a morte do monarca, Israel se abala grandemente. É justamente aqui que Isaías aproveita para fazer uma comparação implícita com o reinado de Deus sobre todas as coisas. Enquanto o grande rei de Israel tinha morrido e já não podia fazer mais nada por eles, o Senhor permanecia governando todas as coisas de um alto e sublime trono. Isaías diz que viu o Adonai, Senhor soberano, aquele que domina sobre todas as coisas e tem poder real sobre elas, em um trono, no ano da morte do rei, que tanta prosperidade havia trazido para o povo. É impossível não observar a exortação do profeta para que o povo não confie suas vidas aos reis dessa terra, nem a qualquer homem. O povo havia passado muitos anos sob a administração de Uzias. Eles foram abençoados por um governo próspero e eficaz, mas a esperança de Israel jamais poderia repousar sob os cuidados de um ser tão limitado como o homem. Devemos entender que os governantes passarão, nossos empregos passarão, nossos projetos passarão, mas o Senhor permanecerá. A visão de Isaías deve continuar vívida diante de nós, pois o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, continua governando tudo até hoje. Por mais conturbada que esteja a nossa vida, por mais absurdo que possa parecer o mundo que se levanta diariamente contra tudo que se chama Deus, ele continua não apenas contemplando, mas governando soberanamente sobre todas as coisas.
Isso deve gerar no nosso coração um profundo sentimento de segurança. Não importa o que os nossos olhos veem hoje, basta que elevemos nossa visão para o trono de Deus e assim enxergaremos que Ele está guiando nossa vida, nossa casa e a nossa igreja para a vitória final. Esse é o motivo de grande consolo para os crentes. Em segundo lugar, Isaías apresenta a glória de Deus que vocaciona o profeta. Leia comigo a segunda parte do versículo 1, a parte B do versículo 1, que diz assim: E as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías continua descrevendo o que viu, passando agora a descrever Deus que estava no trono de sua visão vocacional. Ele relata que as abas das vestes desse rei enchia todo o templo. Somos levados a crer que o templo falado nesse versículo não se trata do templo terreno, mas sim um templo celestial, onde o Rei Todo-Poderoso decreta suas ordens e governa todas as coisas. Ora, se encher um templo terreno seria impossível para a glória de qualquer rei desse mundo, o rei que governa todas as coisas e que estava chamando Isaías para uma grande obra, encheu de glória todo o templo celestial apenas com a orla das suas vestes. O Senhor soberano preenche todo o céu com sua glória. Essa apresentação feita por Isaías tem a intenção de mostrar-lhe quem é aquele que irá lhe chamar para que ele atente sobre o tamanho da sua responsabilidade. Essa imagem da glória apresentada apenas nas orlas das vestes é semelhante àquela descrita por Lucas no momento que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. O texto diz que aquela mulher apenas tocou na orla da sua veste e ele a curou. A glória de Deus é a glória de Cristo. O poder de Deus é o poder de Cristo. Assim como nosso Senhor falou na criação e tudo se fez por meio do Verbo, como está descrito em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, todos os desígnios do Pai glorioso são executados até hoje pelo seu Filho bendito. Veja que grande glória é estar na presença desse Senhor. Ainda que não tenhamos o mesmo tipo de visão de Isaías, no culto público, a Santa Trindade está presente em grande glória. O Pai está sentado no trono recebendo adoração. O Filho canta salmos com a igreja, como nos ensina o autor aos Hebreus. E o Espírito passeia no meio da congregação, como relata João em Apocalipse. Que momento glorioso é esse que participamos agora. Não sejamos incrédulos ao ponto de não perceber a gloriosa presença do Senhor em nosso meio, mas nos apresentemos a Ele com reverência, santo temor, sabendo que Ele é fogo consumidor, como Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 nos informa. Em terceiro lugar, é mostrada a santidade desse Deus. Versículos de 2 a 4. Diz assim: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa encheu de fumaça. O profeta agora começa a descrever alguns seres que ele viu sobre o trono do rei, os quais são identificados como serafins. Segundo o comentarista F.F. Bruce, tais seres são similares ao encontrados em Números, capítulo 21, versículo 6, onde a imagem de uma serpente é levantada para curar aqueles que foram picados por cobras. Pois é, para a tristeza de muitos que imaginam os serafins daquela forma tradicional, com o corpo humano e com as asas nas costas, a imagem traçada por Isaías é bem diferente. A visão é de serpentes aladas.
Sim, isso mesmo, cobras com asas. Esses seres demonstravam toda a sua reverência diante do rei, usando 2 asas para encobrir o seu rosto e com 2 outras cobrindo os seus pés. Eles sabiam que por mais santos que fossem, eram indignos da presença do Senhor. A indignidade deles, porém, não os impedia de estar diante do Senhor para servi-lo. Assim, nós que fomos feitos um pouco menor que anjos, conforme o Salmo de número 8 e versículo 5, percebemos que por mais indignos que sejamos pelos nossos próprios pecados, em Cristo somos como os anjos e com reverência podemos nos apresentar diante do Senhor para adoração. Seguindo essa descrição da visão do profeta, ele ainda diz que os serafins repetiam a mesma frase dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Sinclair Ferguson diz que a palavra santo aqui aplicada tem o significado de cortar, separar de, ser posto à distância. É bom que se diga que a repetição tríplice da palavra santo há sim uma possibilidade de uma relação com a Trindade bendita. Mas assim como afirmou Calvino, essa repetição traz ênfase dada pelos serafins à santidade plena do nosso Rei. Uma outra constatação, ainda no verso 3, é que a mesma glória que encheu o templo, agora é apresentada enchendo a terra. Isso revela claramente a onipresença do Senhor, que está plenamente em todos os lugares. Ele está no céu, preenchendo tudo com a sua glória, onde ele é exaltado. Preenche a terra com sua glória, governando a história dos homens, e no inferno preenche o seu juízo para punir os ímpios. Ele está em todo lugar, e de um modo ou de outro será glorificado. Daí nós devemos responder: se iremos glorificá-lo como os serafins, em louvor e respeito, ou como Satanás, ardendo no inferno e glorificando o nome de Deus sob juízo. Uma terceira constatação de Isaías, quando ele é apresentado diante de Deus, apenas o versículo 5. Diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a constatação de Isaías quando foi apresentado diante. Ao contrário do que muitos dizem, que diante de Deus a vontade que tem é de fazer coisas bem estranhas, como pular, correr, gritar, Isaías disse: estou perdido. Não poderia ser diferente. Pois quando alguém é apresentado à santidade do Deus da Bíblia, a única constatação será a mesma de Isaías: estou perdido. Não dá para pensar em outra coisa quando tomamos conhecimento de um Deus tão santo e bom. Ao tempo que olhamos para nós mesmos e nós enxergamos o pecado. Não foi exatamente isso que fizeram Adão e Eva? Sim, eles se esconderam porque tiveram consciência do seu pecado e sabiam que não poderiam continuar diante do Senhor sem serem fulminados. O interessante de Isaías é que, ao contrário de Adão, ele não se exime da culpa, nem foge, antes confessa ser um pecador. Essa foi a diferença de Adão e Isaías. O primeiro homem a perceber sua queda fugiu do Senhor. Já o profeta se escondeu nele. Existem 2 formas de reagirmos à constatação do nosso pecado. Corremos para longe de Deus na certeza que seremos achados por Ele, como é dito em Apocalipse 6, versículos 15 a 17, ou fugir para perto dEle e se esconder do seu juízo aos pés da cruz de Cristo. Essa atitude é recorrente daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. A constatação do profeta é que era totalmente incapaz de fazer algo perante Deus.
O verbo utilizado para estou perdido se encontra no nifal, voz passiva que indica que o profeta não podia fazer absolutamente nada para se defender. O significado do verbo cortar, dessa forma, é como ele dissesse que estava sendo cortado pela santidade do Senhor, sem possibilidade de defesa. Indiretamente, Isaías está afirmando a sua incapacidade de servir a Deus sem possibilidade. A sua incapacidade de servir a Deus pelos seus muitos pecados. Nada seria mais condizente com a vida de um servo de Deus do que ter consciência que só pode servi-lo aquele que sabe a sua real incapacidade. A soberba é algo inconcebível para os crentes, especialmente para os ministros de Deus. A constatação dessa incapacidade, ao contrário do que possa parecer, não leva o vocacionado a ser impossibilitado de prestar o serviço divino. Antes, essa atitude de humildade e arrependimento é condição sine qua non para que o Senhor da obra nos capacite a ela. A confissão e o arrependimento nos colocam numa nova posição diante de Deus, pois sabemos que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Portanto, diante do Deus Todo-Poderoso, todos nós precisamos nos considerar como impuros, indignos de dirigir uma só palavra a esse Deus Todo-Poderoso. Mas, ao mesmo tempo, devemos aguardar nele, sabendo que em Cristo temos esperança do perdão dos nossos pecados e a certeza da restauração completa da nossa relação com o Criador. Sigamos agora para os versículos 6 a 7, quando Deus fala da purificação do profeta de Deus. Isaías agora, versículos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Se existe algo que separa o homem de Deus, é o pecado. Desde o Éden, estamos separados pelo próprio Deus por conta dos nossos delitos. Abra comigo agora em Gênesis 3, versículo 23 e 24. Gênesis 3, versículos 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, lançou-o fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. No Antigo Testamento, a descrição da santidade de Deus nos faz entender que ele está separado do mundo pecaminoso, que não se contamina com o mal e que não pode se relacionar com um ser pecador. Não há possibilidade de manter um relacionamento com Deus quando o pecado nos separa. Sabendo disso, o Senhor providenciou a solução. No verso 6, Isaías nos diz que o serafim voa até o altar de Deus e de lá traz uma brasa. Vemos claramente essa descrição que o altar onde os sacrifícios eram feitos prefigurava a cruz de Cristo, de onde realmente essa brasa havia sido tirada. No caso de Adão, ele lhe deu folhas para cobrir suas vergonhas. Já em Isaías, ele manda um serafim lhe tocar os lábios e lhe perdoar os pecados. Em tudo isso, vemos nessas imagens as sombras daquele que viria retirar o impedimento na comunhão entre o Criador e a criatura de uma vez por todas. Cristo, tendo levado sobre si a nossa culpa e maldição do pecado, nos trouxe paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1.
O nosso Redentor, que foi cravado na cruz do Calvário, nos concede livre acesso ao trono da graça. Não temos que temer a presença de Deus se estamos em Cristo, pois Ele pavimentou com o sangue o novo caminho para o trono de Deus. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia! Se você está em Cristo, não precisa temer a presença do Senhor, pois como nos foi dito, escondidos na sua cruz, temos paz com Deus. A questão é se você ainda não tem um Redentor, querido ouvinte. Lembremos que Isaías primeiro temeu, confessou e depois foi tocado, tendo o acesso a Deus liberado. A pergunta para aqueles que ainda não passaram por esse processo é: como você ousa se apresentar esta noite diante de Deus sem Cristo? Já pensou que grande loucura o homem comete em se colocar na presença de Deus, descritos por Isaías, sem ter seus pecados perdoados? Por isso, eu lhe exorto agora mesmo, como fez Isaías aos israelitas metidos em idolatria, que se arrependam da sua rebeldia, incredulidade e creiam no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e purifica o mais vil dos pecadores. Ora, se Cristo purificou o leproso, em Mateus 8, do versículo 1 a 4, e concedendo acesso e comunhão dos filhos de Deus, por que Ele não te perdoaria hoje, purificando os seus pecados e lhe prometendo restauração? Creia e seja salvo. Se você ainda tem dúvida a esse respeito, veja o que registra o profeta no versículo 7. Após o serafim tocar a boca de Isaías, ele é alegrado com a afirmação: o profeta está perdoado. A dívida de pecado que o assombrava até pouco tempo atrás está cancelada. Que maravilha! Outra observação que precisamos fazer é do próprio chamado, que nós vemos no versículo 8 de Isaías 6. Diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O propósito de Deus em tudo isso acaba ficando bem claro quando lemos essa pergunta. O Senhor, governador dos céus e da terra, faz um questionamento que soa até mesmo curioso aos nossos ouvidos. Como um Deus soberano ainda pergunta quem quer ir realizar a sua obra? Ele tem vários serafins que o servem plenamente e poderiam cumprir as suas ordens com extrema maestria. Então, por que será que ele pergunta isso aos homens? A resposta está registrada em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5 ao 16. O pacto de obras que foi feito com o homem no Éden e quebrado por ele próprio só poderia ser restaurado por meio de outro homem. Como Paulo nos ensina em Romanos 5, versículos 11 e 12, pois por um homem entrou o pecado e por outro a justiça, não sendo o homem nascido da carne capaz de restaurar essa aliança. Deus envia seu próprio Filho, que sendo da mesma substância do Pai, tomou forma de homem, se humilhando até a morte, para satisfazer as exigências do seu Pai e trazer de volta a reconciliação do pacto. Assim também Deus designou que somente por meio dos homens o evangelho da salvação fosse anunciado para o pecador. Um ministro fiel da palavra, expondo as Escrituras para os seus ouvintes, é o representante divino das boas novas.
Deus não deu esse privilégio nem aos anjos, nem arcanjos, nem serafins, mas os homens, para que cumpram a vocação que foi conferida pelo Senhor. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Deus, buscássemos um instrumento mais confiável para anunciar o Evangelho. Mas ele se responsabiliza por sua escolha, pois é a mais adequada. Ainda que o homem seja pecador, o Espírito Santo constrange cada crente para anunciar privadamente a palavra e aos ministros para dedicar a sua vida a esse santo ministério. Todavia, não devemos ficar em dúvida se seremos ou não capazes de cumprir essa ordem divina. Pois Deus, o Deus que chama, é o mesmo que capacita o homem para que cumpra o glorioso chamado. Aquele mesmo Isaías, temeroso de pouco tempo atrás, responde o chamado imediatamente. Prontamente o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Vimos que Isaías temia a Deus devido aos seus pecados. Mas assim que ele é surpreendido com a graça do perdão, imediatamente lhe sobrevém uma vontade imensa de cooperar com a obra do Senhor. Então, por que será tão difícil os crentes se envolverem na obra de Deus hoje? Já vimos que nem todos foram chamados para serem ministros da palavra, mas certamente todos foram vocacionados para evangelizar e contribuir com a obra de Deus. É preciso parar de darmos desculpas e começarmos a dar respostas. Se o Senhor te salvou, é para que você o sirva com tudo o que tem. Habilidades, recursos, tempo e etc. Basta ver como as igrejas pediam com muitos rogos para contribuir na obra do Senhor, como relata Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Ao invés de procurarmos todos a liderança ou o ministério da palavra, basta que contribuamos com o que temos ao Senhor. Dessa maneira, iremos responder à semelhança de Isaías: eis-nos aqui, Senhor. Um outro ponto que precisa ser levantado, vai agora do versículo 9 ao versículo 13, é a dura missão deixada pelo Senhor. Já nos versos 9 e 10, imediatamente após a resposta positiva de Isaías para o ministério, Deus mostra o que lhe esperava. O Senhor ordena, os verbos estão no imperativo, né? O profeta a falar contra a nação pecadora. Ele disse que à medida que Isaías profetizasse o povo, ao invés de se converter, teria o seu coração endurecido. Essa afirmação é entregue por meio de uma imagem muito forte, que foi brilhantemente interpretada pelo Dr. Greg Bale no seu livro Você se torna aquilo que adora. Nessa obra, o autor começa sua argumentação para a interpretação de Isaías, levando o leitor para o início da revelação em Gênesis, dando atenção para o objetivo de Deus com a criação do homem no Éden. O ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus para refletir a sua glória. Entretanto, desde que o pecado entrou no mundo, o homem preferiu dar glória a si mesmo e não ao Criador. Diante dessa verdade, devemos lembrar da ordem divina no segundo mandamento que proíbe a adoração por meio de imagens. Deus jamais apareceu a um homem em imagem alguma, pois ele é espírito. O homem ouve a sua voz, mas não o vê. Porém, a inclinação de Israel sempre foi buscar uma imagem para adorar. O texto mais marcante sobre a perspectiva do Antigo Testamento é Êxodo 32, no caso do bezerro de ouro. Lá, Israel pressionou o sacerdote Arão, que fez um ídolo chamando-o de Javé, mas este tinha formato de um animal. O que acontece na narrativa é que o povo de Deus cai em grande pecado sexual, mantendo relações íntimas no meio do arraial, assim como os fazem os animais. E é exatamente isso que se repete aqui em Isaías 6. Do mesmo modo como o povo de Israel, da primeira geração, saída
a primeira geração saída do Egito abandonou Deus para seguir um ídolo e teve como consequência refletir a imagem e semelhança de um animal, mantendo práticas imorais à luz do dia, aqui o profeta fala que Israel receberá a mesma punição. Só que, ao invés de se tornarem semelhantes ao animal, se tornarão a semelhante das imagens de esculturas que passaram a adorar. Deuteronômio 29, 4. Peço que os irmãos abram comigo. Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 4. Diz assim: Porém o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Agora o salmo que nós cantamos aqui na igreja, salmo número 115, o versículo 4 e o versículo 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. E por fim, Salmo 135, versículo 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento na vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Essa é a descrição de Deus para ter olho e não ver, ouvidos e não ouvir, além de receber como punição do próprio pecado um coração duro que não dá ouvidos à palavra de Deus. O Senhor usa um princípio de punição conforme o delito estabelecido desde a lei. Se Israel ama os ídolos, terá o que quer. O povo escolhido de Deus se tornará à semelhança de suas imagens inanimadas. Vejamos então que nem sempre receber de Deus aquilo que nós temos cultivado em nosso coração é uma bênção, mas pode ser, na verdade, grande maldição divina. Nós devemos buscar muito mais ter os mesmos desejos de Deus do que simplesmente receber o que queremos de suas mãos. Se nossa vontade for a semelhança da dele, tudo que ele nos der será uma bênção. Do contrário, receberemos a maldição, mesmo achando que foi um grande benefício. Em tudo isso fica revelado o tamanho da loucura que é a idolatria. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, recebendo uma missão para refletir a glória do seu Criador por meio de sua vida e adoração, prefere dar as costas ao Senhor e adorar um ídolo. O idólatra primeiro rejeita Deus conforme revelado na Escritura, o substitui por um feito pelas suas próprias mãos, então o adora e o serve. É por isso que até hoje vemos como os mundanos são semelhantes aos seus ídolos. Os que amam a bebida têm em seu semblante uma espécie de embriaguez contínua. Os que adoram o dinheiro vivem para sacrificar-se por ele. Os que idolatram o sexo e os demais prazeres são homens com famílias destruídas pela prostituição. Eles falam, pensam e agem na sociedade, mas todos os seus sentidos estão embotados pela idolatria. Todavia, quando algum homem pecador se converte, deixa de lado os ídolos e passa a servir a Deus. A cada dia ele se torna mais semelhante ao seu Redentor. É por isso mesmo que Paulo exorta a igreja a ser como ele é, pois o apóstolo diz estar imitando a Deus.
É por isso também que o mesmo Paulo fala do processo de santificação como sendo um despir-se do velho homem e revestir-se de Cristo. E por último, mas não menos importante, é por esse mesmo motivo que João, na sua primeira carta, afirma que o final do processo de santificação, ao final do processo de santificação, veremos Deus face a face, pois seremos como Ele é em santidade. Com quem você tem se parecido? Com Cristo ou com Belial? Com quem os seus filhos se parecem? A fala deles, suas roupas, seu modo de andar, de pensar, estão se tornando a semelhança de Cristo ou de um ídolo? Faça essa avaliação hoje e, se preciso, abandone a idolatria antes que sua casa inteira seja arruinada. Voltando para a perspectiva de Isaías, imaginemos como será que o profeta se sentiu diante da notícia da sua pregação, da notícia que sua pregação não converteria os homens. Esse questionamento só poderá ser respondido corretamente se tivermos a perspectiva adequada da pregação. Um anúncio do Evangelho de Deus segue em dois caminhos. Ele salva aqueles que se convertem quando confrontados com seus pecados e serve também como prova do merecimento da punição daqueles que não aceitam a mensagem. É justamente aqui que se encaixa aquele pecado sem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que a rejeição contínua e obstinada de Cristo e da sua obra pela negação do trabalho do Espírito. Devemos lembrar do que bem disse Calvino: um coração duro é pecado, mas um coração endurecido é juízo de Deus. Levemos em consideração também dois pontos chaves do capítulo e do seu contexto. Em primeiro lugar, a santidade de Deus insistentemente citada no texto, do versículo 3 a 5. Sendo um Deus santo, não poderia deixar de punir o pecado. Em segundo lugar, a repetição do pecado de idolatria por séculos e séculos em Israel. Ou seja, nenhum deles poderia dizer que o Senhor não lhe deu tempo para se converter. Pregar era obrigação de Isaías. Ser fiel era tudo que lhe restava. Quanto aos resultados do seu ministério, estavam nas mãos do Senhor e seriam positivos, certamente. Isso porque é próprio da natureza do Evangelho salvar e condenar. Se aprove a Deus condenar os homens obstinados da época do profeta, não havia nada com que o profeta se preocupar. Assim também nós não devemos nos preocupar tanto com a rejeição do Evangelho, tanto com a rejeição do Evangelho, que tantos insistem em demonstrar. O que nos cabe é anunciar as boas novas e esperar que Deus faça prosperar a sua palavra para os seus próprios desígnios. Essa revelação dos desígnios de Deus para punir a idolatria foi tão impressionante para o profeta que ele ficou aterrorizado, a ponto de perguntar: até quando essa situação continuaria? Versículo 11. Portanto, no verso seguinte, o Senhor lhe dá a resposta: Israel será totalmente arruinado. O pecado do povo acendeu a ira de Deus, e ele diz que, mesmo Isaías pregando, a sua sentença de destruição se cumpriria, como realmente se cumpriu anos depois com a invasão da Babilônia, levando toda a glória de Israel embora. Isto mostra que Deus está executando a punição na proporção do delito. O coração deles foi devastado pelo pecado e, portanto, a punição seria devastar Israel fisicamente. Eles estavam exilados de Deus, pois a idolatria os fez abandonar o seu Criador, mas agora o Senhor os condenara a um exílio físico longe da terra prometida. O último verso do texto, versículo 13, geralmente é interpretado como um sopro de esperança depois da severidade do julgamento apresentado até aqui. A semente santa, a 10ª parte
que restar de Israel depois do exílio seria poupada por Deus, segundo essa interpretação. O toco que resta no verso 13 é aplicado ao remanescente fiel de Israel, que não deixou de se levar pela idolatria. Esse seria trazido de volta do exílio para a terra da promessa. Apesar de essa ser a posição majoritária dos comentaristas, parece haver alguns problemas com essa interpretação, conforme passo a expor, seguindo o argumento do Dr. Jacob Bale, um dos maiores teólogos bíblicos da atualidade. Segundo ele, a expressão carvalhos e terebintos queimados em Isaías está ligada à destruição dos ídolos, como os podemos ver em Isaías capítulo 1, versículo 29 a 31. Convido a igreja mais uma vez a abrir a palavra em Isaías, dessa vez no capítulo 1. (29 a 31). Por que vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que as escolhestes? Porque sereis como um carvalho, cujas folhas murcham, e como as flores que não têm água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverão quem os apague. Nesse texto, mais uma vez, os idólatras são comparados aos seus ídolos. E por isso os pecadores de Israel iriam murchar e queimar, tal qual os carvalhos e terebintos secos usados para fazer os ídolos. Portanto, o que sobraria da queima dos carvalhos e terebintos seria justamente o toco. Além disso, devemos levar em consideração que a palavra traduzida por toco, aqui em Isaías 6,13, não é utilizada nenhuma vez na Escritura para se referir à semente santa. Existe outra palavra mais comum para esse uso, gezá. Mas sempre a ligação entre tocos de carvalhos e terebintos é aplicada ao que restou da idolatria. Essa imagem diz respeito ao juízo final em Isaías, e não a esperança da preservação da semente santa. Portanto, a forma correta de interpretar o versículo 13, à luz de todo o contexto de Isaías, é que se fará com os idólatras o mesmo que Deus fez com os ídolos. Assim como eles se tornaram em ação à semelhança daquilo que adoram, o serão também em destino. Diante dessa interpretação, chegamos à conclusão que Isaías, de 9 a 13, forma uma subseção do capítulo 6. Inicialmente, o juízo é declarado, versículo 9 e 10. Então, o profeta pergunta, até quando a maldição do Senhor estará sobre o povo? Versículos 11, a primeira parte. E Deus responde dizendo que até a idolatria de Israel ser punida completamente. Ainda que reste a 10ª parte, essa também sofrerá o dano. Pois assim como é feito na destruição dos ídolos, quando não se pode deixar nada de pé, assim acontecerá também com Israel. Se as nações do mundo sofrem com a condenação divina pela idolatria, o Senhor não deixaria por menos em relação a Israel, povo que recebeu as maiores bênçãos do Senhor. Ainda é válido mencionar que a expressão semente santa só aparece no Antigo Testamento, mais uma vez, além de Isaías 6, em Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2. Lá, o contexto é relativo aos israelitas que se envolveram tanto com o povo no exílio que passaram a viver exatamente como os babilônicos, ou seja, tem uma conotação negativa também. Nesse mesmo texto, a partir do verso 8 até o 15, vemos qual seria a real esperança de Israel. Esdras, capítulo 9, versículo de 8 a 15.
Esdras 9, verso de 8 a 15. Agora, por um breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, o Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Porque somos servos, porém nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, o nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não deixareis as vossas filhas e seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos. E jamais procurarei a paz e o bem desse povo, para que sejais fortes e comais o melhor dessa terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, o nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a apresentar-nos como um povo destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, e eis que estamos diante de ti, a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Depois que a Assíria invadisse o reino do norte e passados muitos anos, o reino do sul fosse tomado pelos babilônicos, não restando mais nada a Israel, exatamente como previsto em Isaías 6,13, a esperança viria do arrependimento do povo do exílio. O Senhor abriria os olhos de Israel para que pudessem enxergar, desfazendo a maldição de Isaías 6, e só assim eles creriam na vitória do Messias. O povo viu sua terra sendo completamente devastada como que pelo fogo, e viveu grande sequidão espiritual no exílio babilônico. Clama pelo perdão e pela redenção vinda do Senhor. É aqui que Israel poderia se lembrar da última parte do texto do profeta Isaías, capítulo 40, do capítulo 40 ao 66, quando ele apresenta a vinda do servo sofredor. Nesta última seção do livro do profeta, vemos a promessa da redenção de Israel mais claramente no anúncio da obra do Messias. Isaías 53, versículo 1 a 4, e do versículo 10 a 12. Abram comigo, meus irmãos, por favor, esse texto. Texto conhecidíssimo dos irmãos. Isaías 53. Importante, nós lemos ele. Versículo de 1 a 4. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. E agora o versículos 10 e 12. Todavia, o Senhor agradou a Moelo, fazendo-o enfrentar quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
O justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Nesse texto, nós vemos que o Messias prometido, conforme revelado no Novo Testamento, veio como um renovo, tirando o povo da sequidão que viviam, levando sobre si os pecados de Israel, do Israel de Deus. Levando sobre si os pecados do Israel de Deus. E com isso, salvando toda a linhagem santa. A esperança de Israel não era simplesmente o remanescente que sobraria depois do juízo parcial de Deus, mas a restauração completa do verdadeiro Israel, depois que todos os pecados que negam a obra do Messias fossem punidos. E agora, algumas lições finais. Primeiro, a esperança do povo de Deus sempre foi Cristo, desde a antiga aliança. A forma do homem ser salvo teria que ser por meio da pregação, como o próprio Isaías, no capítulo 53, registrou. Quem creu na nossa pregação? A obra do Messias foi concluída na cruz do Calvário. A profecia de Isaías se cumpriu, pois Israel foi punido, mas não destruído. Aqueles que se arrependem dos seus pecados foram salvos quando o Senhor os despiu os olhos, ouvidos e quebrantou o coração. Isso é exatamente o que Deus requer de nós hoje. Devemos anunciar as boas novas aos pecadores, esperando que Deus desempece os olhos dos cegos, abra os ouvidos dos surdos e quebrante o coração endurecido. Em segundo lugar, o pecado de Israel era tão grande que fez comparar Deus a um ídolo. Isso porque, à medida que eles continuavam obstinados na idolatria, indiretamente é como se dissessem que Deus tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não escuta, e boca, mas não tem a palavra para cumprir as suas ameaças pactuais. Se você permanece num pecado, está cometendo o mesmo pecado. E assim como Deus puniu severamente Israel, fará contigo o mesmo. Arrependa-se, creia nas profecias de Isaías, pois o juízo de Deus não deixará restar nenhum toco do altar dos idólatras e fará o mesmo com eles. Mas em Cristo preservará o povo santo do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, que desafio o Senhor colocou à frente do profeta Isaías. Em saber, Senhor, que ele iria levar a tua palavra, Senhor, para o povo. Mas que o povo que estava afundado em pecado, em idolatria, já tinha se tornado, Senhor, conforme os ídolos que eles adoraram. E até hoje, Senhor, nós vemos um povo que muitas vezes tem ouvido, mas não escuta, tem olhos, mas não veem, e tem um coração endurecido pelo pecado. Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, o renovo. Ele, a promessa prometida em Isaías, ele cumpriu a tua vontade. E todas as vezes, Senhor, que a tua palavra é anunciada nos dias de hoje, nós temos a esperança que ela há de cumprir os propósitos, os dois caminhos que foram apresentados nesse texto hoje à noite. Ou ela fará, Senhor, as escamas caírem dos olhos, os ouvidos escutarem a tua voz e o coração ser transformados. Ou, Senhor, colocará ainda mais condenação em cima daqueles que são incrédulos e que têm o coração endurecidos pelo pecado, ou que estão, Senhor, recebendo o próprio juízo do Senhor, o endurecimento desse coração. Nos faz também, Senhor, servos dispostos a cumprir a nossa vocação geral, Senhor,
a buscarmos, Senhor, te servir nos mais diversos âmbitos da nossa vida, buscarmos, Senhor, fazer a tua vontade, anunciar o teu evangelho, sustentar, Senhor, as nossas casas, e por meio, Senhor, dessa vocação geral que o Senhor nos deu, não tomar os conceitos do mundo, mas seguir conforme a tua palavra anunciada essa noite nos instrui a seguir. Nos faz também, Senhor, ter apreço por aqueles que foram chamados e vocacionados para esse ministério da pregação da palavra, dos sacramentos, Senhor. Que esses homens de Deus estejam sempre nas nossas orações, para que, em primeiro lugar, Senhor, eles reconheçam a pequenez deles diante desse Deus que Isaías apresentou. Que o coração deles, Senhor, jamais sejam ensoberbecidos, mas que sempre sejam humildes diante de um Deus que é santo e da nossa indignidade, Senhor, por nós sermos pecadores. Também nós te pedimos, Senhor, para o que o Senhor, com a brasa acesa, Senhor, que o Senhor tocou os lábios de Isaías, que o Senhor, de alguma forma, Senhor, toque os nossos lábios, tirando toda a impureza que ainda habita em nós, Senhor. Cada pecado que nós temos cometido contra Ti. Santifica-nos, Senhor, para que possamos, nesse processo de santificação, e ao final desse processo, sermos santos como o Senhor é santo, e podermos ver o Senhor face a face. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos fiéis a Ti. E que ainda, Senhor, que o Evangelho que o Senhor tem nos dado a nós, e a cada um dos membros dessa igreja em particular, Senhor, quando anunciamos àqueles que estão à nossa volta, aos nossos familiares, aos nossos amigos e colegas de trabalho, que possamos descansar em Ti, Senhor, sabendo que a nossa missão é falar do Evangelho, é tentar convencer por meio do Evangelho, mas que o crescimento do reino, a conversão, só pode vir do Senhor. Por isso também, tranquiliza o nosso coração. E ao passo também, Senhor, que nós te pedimos, para que a nossa esperança esteja sempre depositada somente em Ti, o Rei de toda a terra. Porque os governantes passarão. Porque o rei Uzias, que tanto fez prosperar aquele povo e foi tão eficaz no seu reinado, ele morreu, Senhor. E não reina mais durante esse nosso tempo, assim como não reinou mais em Israel. Mas o Senhor continua soberanamente, reinando sobre toda a terra. E os nossos olhos, Senhor, independente da morte do rei Uzias, do governo ou daquilo que aconteça à nossa volta e nosso derredor, estejam fitos no Senhor que governa todas as coisas, soberanamente, o nosso Rei e o nosso Senhor. E que possamos, Senhor, servir, trabalhando no reino de Cristo, e escolhendo, Senhor, sermos ou como Cristo ou como Belial. Nos ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito. E nos dá uma semana na Tua presença, cheio, Senhor, de vontade de cumprir a nossa vocação diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.